O lugar que faz amigos. Não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos. Escola é, sobretudo, gente. Gente que trabalha, que estuda, que alegra, se conhece, se estima. O diretor é gente. O coordenador é gente. O professor é gente. O aluno é gente. Cada funcionário é gente. E a escola será cada vez melhor, na medida que em cada um se comporte como colega, amigo, irmão. Nada de ilha cercada de gente por todos os lados. Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir que não tem amizade de ninguém. Nada de ser como tijolo que forma a parede, indiferente, frio, só. Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar. É também criar laços de amizade, é criar ambiente de camaradagem, é conviver e ser, amarrar nela. Ora, é lógico, numa escola assim vai ser fácil estudar, trabalhar, crescer, fazer amigos, educar-se, ser feliz. É por aqui que podemos começar a melhorar o mundo. A escola é, de Paulo Freire. Eu sou o Thiago Flores, do podcast Uma Boa Prosa. A nossa convidada é a doutora Regina de Paula Medeiros, graduada em Serviço Social pela Universidade Federal de Juiz de Fora, doutora em Antropologia Social e Cultural pela Universidade Rovira e Virgili, da Espanha, 1997, atualmente professora adjunto 4 da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC Minas, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, do Departamento de Ciências Sociais e do Departamento de Relações Internacionais. Atua na área de Antropologia da Saúde e Antropologia Urbana, com enfoque na identidade, cultura, cidade e diversidade cultural nos seguintes temas: prostituição, juventude, violência, arte, participação política, redes sociais, espaços urbanos, marginais, socioantropologia das drogas, integrantes dos grupos de pesquisa Cultura Urbana, Modo de Vida e Identidade, Cultura e Cidade, da PUC Minas, membro da Associação Brasileira de Antropologia, ABA, da Associação Brasileira de Estudos Interdisciplinares sobre Drogas, ABRAND, do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, SEBS, e membro da Associação de Antropólogos Ibero-Americanos em Rede, AIBR. Seja muito bem-vinda, doutora Regina, minha professora, orientadora do mestrado e do doutorado. Muito obrigado por bater essa boa prosa com a gente hoje sobre campos marginais. Muito bem, Thiago, obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui e tenho acompanhado o programa e acho muito interessante essa iniciativa. É um prazer enorme. Estou às ordens. Bacana. Regina, a gente começa com uma apresentação mineira. A apresentação mineira é o seguinte, que é o bordão que Minas Gerais pergunta, né? Você é filho de quem? Você mora onde? Você mexe com o quê? Pois então, eu tenho uma história bastante longa de trajetória. Nasci em Campolide, Minas Gerais. Zona da Mata, não? É, Zona da Mata, partindo para o sul. E depois eu fui morar em Lima Duarte, fiz toda a minha formação em Juiz de Fora. Depois eu fui morar no Rio, os primeiros trabalhos no Rio. Depois eu fui para Bahia, Salvador. Depois eu venho para Belo Horizonte e de Belo Horizonte eu fui morar fora do país também, né? Algum período fiquei lá, trabalhei, fiz formação e etc. E, enfim, é isso, uma trajetória, né? Bastante coisa, mas moro em Belo Horizonte atualmente, já tem bastante tempo. E trabalho, conforme você já me apresentou, né? Na PUC Minas. Você já falou até dessa questão da graduação, foi em Juiz de Fora. Foi. E o mestrado e o doutorado? Espanha. Espanha, tanto o mestrado como o doutorado? Foi na Espanha e fiz lá em Tarragona, né, é uma universidade, Rovira e Virgili, em Tarragona, Espanha. E trabalhei lá, né, na verdade eu fui para
para a Espanha por conta de um projeto de AIDS. Nós começamos um projeto de AIDS aqui nos anos 80 e foi muito interessante que esse projeto, nós fomos trabalhar com o ISER, né? Eu estava na Secretaria de Saúde, fui para o Ministério, do Ministério nós fizemos um convênio com o ISER, no Rio, e para pensar um programa de prevenção de AIDS. Ninguém sabia nada sobre AIDS, nada. Então, foi uma equipe, e eu fui incluída nessa equipe, de pensar como trabalhar com prevenção de AIDS. Então, nesse período, nós desenvolvemos um projeto muito interessante que chamava Previna AIDS. Então, nós pegamos grupos diferentes, são pessoas que eram hemofílicos ou que tinham algum problema que precisava dessas transfusões de sangue, das drogas, as pessoas que utilizavam drogas injetáveis, sobretudo, prostituição e prisões. E eu fui trabalhar com esse grupo, né? E nós criamos, então, e foi inédito no mundo esse projeto. E desse projeto, quando eu fui trabalhar exatamente com a prostituição, né? Porque a transmissão pela via sexual, e a princípio se pensava que era a prostituição responsável por tudo isso, então nós fomos trabalhar com a prostituição e aí, além do mais, estava aparecendo muitas prostitutas com problema de AIDS e tal. E nesse projeto ele foi incrível porque ele abriu portas da nossa equipe. Algumas pessoas foram para o Canadá, outras para os Estados Unidos, para a África e tal, e eu fui para Espanha. Na verdade, eu fui para a França a princípio, também mais ou menos a convite, né? Porque esse projeto deveria ser ampliado para outros países. E de lá eu fui para a Espanha. Nós tínhamos lá um centro de pesquisa sobre AIDS, e eu fui trabalhar nesse centro, então, que era conveniado França e Espanha, e eu fiquei responsável para esse projeto, especificamente em 5 países. Eu peguei a Espanha, França, Marrocos, Portugal e Grécia. Eu fiquei trabalhando nesses países. E, é claro, para expandir ou pelo menos a minha responsabilidade lá era trabalhar com esses projetos de prevenção nesses países com base nesse projeto que nós desenvolvemos no Brasil. E de lá, então, que eu fui fazer minha formação, doutorado, e minha defesa de tese, foi toda nesse campo. E foi por aí que eu fui fazer o doutorado e com esse tema de tese. Nosso tema aqui é justamente campos marginais. Explica para as pessoas o que são campos marginais. Os campos marginais, pois é. Geralmente, quando nós falamos de marginalidade, nós pensamos o quê? Sei lá, alguma coisa que é marginal, o sujeito marginal, que é ladrão, que é isso e aquilo e tal. Os campos, a marginalidade, na verdade, é aquela margem. A pessoa está na margem de um rio, na margem de um mar e tal. Ou seja, ele está entre o rio e a terra, né? Ali à margem do rio. Esses campos marginais, então, diferentemente do que no sentido popular, ele significa aqueles grupos que podem, ele tem uma dupla situação social. Ora ele está dentro, ora ele está fora, como se a gente estivesse andando na beirada do rio e de repente a gente pisa na água, agora eu não quero mais água, agora eu quero aqui e tal, etc. Eles são, ao mesmo tempo que se encontram localizados nesse espaço, as pessoas também utilizam desses grupos por interesses políticos, econômicos e sociais da mesma forma. Então, ora dentro, ora fora, e é o grupo mais complicado de se trabalhar, porque tem essas duas versões exatamente. Então, os campos marginais, quando nós trabalhamos em campos marginais, é isso, que seja na saúde, na juventude, em qualquer coisa, você pode me perguntar, mas na saúde tem, por exemplo, cardiologia não é um campo marginal.
A hanseníase, sim, é um campo marginal. Inclusive, nisso aí, nós vamos chamar duas fotos, que é justamente da questão dessa política pública. Aqui é uma foto do sanatório de Barbacena, e justamente para a gente entrar nessa questão da saúde, dessa questão dos campos marginais, muito ligado, né? A questão dos sanatórios e ligados dos sanatórios, né? Não só para a questão da hanseníase, mas da saúde mental, para tuberculose, da hanseníase, que é um campo marginal da saúde. Sim. Isso. Então, quando você mostra... porque eu participei, na verdade, de uma pesquisa num sanatório de Barbacena, que foi uma pesquisa, talvez a pesquisa mais, que até me chocado mais. As pessoas iam, por alguma razão, eram encaminhadas para esse sanatório de Barbacena especificamente, né, onde eu fiz pesquisa também, e chegavam lá, as pessoas perdiam totalmente a sua referência. E todas as pessoas raspavam as cabeças e colocavam uma roupa igual para homem, para mulher, para gordo, para magro e tal, etc. Homogeneizado, a comida e o pátio e etc. Bom, essas pessoas ficavam lá por razões variadas, né? Assim, nós fomos encontrando, porque nós fomos trabalhar lá, porque houve aquele movimento antimanicomial. Então, né, assim, é que até hoje esse movimento é bastante forte, mas nós pegamos ele exatamente no início, com a coordenação de um italiano, Basaglia, que veio também, que era um líder desse movimento no mundo. E ele veio e nós organizamos essa pesquisa em Barbacena. Então, as pessoas eram colocadas lá, que seja mãe solteira, ou filho que usava drogas, ou qualquer coisa, se era considerado, então, perigoso ou vergonhoso para aquelas famílias, e essas pessoas eram colocadas aí nesse sanatório. Quando nós fomos fazer a pesquisa, foi exatamente por conta disso, com um novo projeto, né, para se pensar a doença mental, e é claro que a gente fazia entrevista com aquelas pessoas e era uma situação assim terrível, né, como que elas viviam como animais ali. Animais não é animal de cachorrinho, não, ratos e tal. E não é o pet nosso hoje, não, é animal mesmo. Não é nosso pet, não, era animal mesmo, assim, meio, né. Bom, enfim. Era assim, então, claro, naquela época, eram os sanatórios, né? Era isso. As pessoas eram lugares onde quase que era um depósito de pessoas problemáticas na nossa sociedade, o que provocava essa questão mesmo do problema, que seria, por exemplo, a vergonha moral da família e tal, e etc. E essas pessoas ou tinham deficientes também, tinham problemas também, pessoas com problemas também psíquicos e, né, psicoses e tal, que ficavam lá nesse local. Assim como outros, conforme você disse, né, que era também esses sanatórios onde recebia, por exemplo, tuberculose, hanseníase, etc. Né? Isso. Barbacena foi o nosso holocausto brasileiro? Foi o nosso holocausto brasileiro. Ali era realmente assim, eu estive já nos campos de concentração, eu fui para um campo de concentração visitar e fiquei alguns dias lá, também pesquisando na Polônia, né? E, assim, eu vi muito pouca diferença do que acontecia em Barbacena. Da estrutura física, tudo, da política? Tudo. Não tinha lugar para todas as pessoas. Bom, tem que... Se eu for contar a história dessa pesquisa aqui, nós vamos ficar só falando dela, porque era coisa tão bárbaras que a gente via, sabe? Assim, como as pessoas viviam, era medicação para todo mundo, a mesma medicação, todo mundo no pátio com frio ou com calor, não importava. A água descia por um cano, assim, para eles tomarem, tinham que encostar a boca na parede e tal. Então, quer dizer, era uma situação muito... holocausto. Regina, dentro dos vários prêmios que você ganhou, né, como acadêmica, como cientista social, né,
Eu sei que tem um que você gosta muito, que é o Parafuso a Menos. Que ele é justamente de Barbacena, né? Que é esse reconhecimento, né? Foi. Era mais ou menos como se esses pesquisadores tinham um parafuso a menos, como iam para esses lugares. Nós ficamos 6 meses lá dentro do hospital. A gente vivia lá e pesquisando, acompanhando o dia a dia, entrevistas e tal. Então, é claro, no final estava todo mundo assim, aí ficava todo mundo com parafuso a menos. E nesse teve lá a primeira exposição. Hoje tem um museu, né? Conforme tem em Santa Isabel, tem um museu. E nessa inauguração do museu, que foi um congresso também, eu fui. Então, eu recebi esse prêmio lá de um parafuso a menos. Menos mal que já tinha acabado lá, senão eles me colocavam para dentro do sanatório. Tem uma imagem, Regina, que é justamente do portal da Colônia Santa Isabel, porque justamente eu queria que você falasse um pouco dessa sua atuação lá atrás, né? Também no campo da hanseníase, né? Quando você conheceu a Colônia Santa Isabel como assistente social, naquela início ali da desinstitucionalização na década de 80, e filho separado, voltando para a colônia, tudo. Foi outra experiência forte. Eu acho que, na verdade, eu fico pensando que esse prêmio tem a ver com esse parafuso a menos, porque eram situações muito complexas, né? Começa a acontecer que o fechamento das pupileiras e os problemas que começam a acontecer exatamente nas colônias, quando os filhos voltavam. Evidentemente, os pais não estavam preparados para recebê-los, nem eles para eles. Começar a entender a situação e mudar todo o estilo de vida, modos de vida deles. Então, começaram a acontecer vários problemas em todas as colônias, exatamente por conta disso, e eu trabalhava na FHEMIG, e a FHEMIG, então, organiza um grupo de pesquisa, e eu fui uma das pessoas também a trabalhar no Sanatório de Santa Isabel. E nós fomos estudar o que estava acontecendo exatamente nesse processo. Era muito conflito, muitos problemas e preconceitos e etc. Eu me lembro que a gente ia de um ônibus que nos apanhava lá em Belo Horizonte e ia direto até entrar dentro da colônia. A gente não podia parar em lugar nenhum e tal. Então, quer dizer, foi uma experiência também de sanatórios, né? Assim, que era bastante diferente de Barbacena, porque o Sanatório de Santa Isabel, assim, eu acho que nós já conversamos bastante sobre isso, que é uma comunidade. As pessoas estabeleciam relações, namoravam, casavam, trabalhavam na terra e tal, etc. Embora com todas as mazelas que a gente sabe, mas, assim, quando eu comparo com outros sanatórios que eu conheci, assim, realmente era muito mais suave. Né? Barbacena não tinha possibilidade da pessoa construir uma relação, um casamento? Nenhuma medicada. Todo mundo medicado, né? E algumas celas individuais, que as pessoas ficavam lá na cela, dormiam no chão e tal. Era, assim, terrível mesmo. Não tinha esse momento de relações. Isso aí não existia. Muita medicação, as pessoas ficavam ali, assim, meio que robôs naquela história. E o sanatório não, era cheio de vida. Tinha o quê? Tinha prefeito, tinha hospital, tinha médico, tinha gente, tinha criança, tinha adulto e jovens, muito jovens, e as coisas também, movimentos, né? Os movimentos sociais, porque eu acho que o Sanatório de Santa Isabel tem essa característica, né? Ao longo do tempo, eu vim conhecer o Morin exatamente quando eu comecei a trabalhar no sanatório. Depois eu fui para o Ministério, fui assessora
no Ministério sobre a formação de profissionais para trabalho com hanseníase. Nós viajamos o Brasil inteiro, depois eu fui para a Holanda, também representando o Brasil, fazendo todo essa proposta, esses projetos de como relacionar e compreender um pouco a questão da hanseníase, os exames, o acompanhamento, medicação e etc. Né? Então, o sanatório, Mohan, né, que um movimento bastante forte, né, e era outra história totalmente diferente. Pulsava vida, né, pulsava, apesar de todas as histórias tristíssimas que a gente sabe que tem, mas ali as pessoas tentaram fazer do limão a limonada, né? E refazer toda a sua vida ali dentro do sanatório. E o que você lembra, Regina, que você viveu assim nessa questão quando os filhos começaram a voltar para os sanatórios e as famílias totalmente despreparadas para recebê-los? Isso foi o que nós fomos trabalhar, né? Que acontecia, muitos conflitos. As próprias casas eram construídas para não ter criança, ou seja, para não ter nada, né? Para receber tudo do Estado, e as pessoas quase que ficavam ali meio que, né, sem essa preparação mesmo de filho e etc. E nós acompanhamos histórias, por exemplo, das mulheres quando engravidavam, que as mulheres quando engravidam ficam doidas para ver o bebê e o neném nascer, essa coisa. Lá no sanatório, pelas histórias que nós ouvimos, era o contrário. Ela não queria que chegasse esse momento, que esse momento significava se separar do seu filho. E então era uma história bastante triste na gravidez, assim, né? Que não era aquela alegria de fazer enxoval disso, daquilo e tal, era o contrário, né? É de perder uma parte quase que do corpo dela, dos projetos, dos sonhos e etc, né? Então, claro, isso aí provocou um problema bastante sério na constituição psíquica mesmo das pessoas, emocional e etc. E como, né, no sanatório tudo teve que ser assim, as pessoas tinham que se adaptar e criar alternativas de sobreviver ali naquele processo, então eles abandonavam, viviam aquela situação. Você sabe muito bem que a sua tese de doutorado foi sobre isso, assim, como que eles se relacionavam com isso, de visitar o filho, chegar, não tinha filho mais e tal, etc., todas aquelas coisas. Então era muito pesado essa história de receber. E depois o Estado não preparou, de fato, nada em relação a isso. As políticas públicas, além de ter falhado aí na questão das sanatórios, das organizações, desse isolamento das pessoas, discriminação e tal, também não preparou para a volta desses filhos. Os filhos tinham uma sensação, né, que eles ficavam nas pupileiras, sem contato com os pais, e ficavam imaginando quem seria o pai com aquela fantasia de menino. Né? Normal. Um pai bacana e tal, e etc, etc. O sonho de voltar e encontrar o pai, etc. E o pai, ao mesmo tempo, não tinha essa preparação de criança, né? De criança, de chegar, desobedecer, fazer farra e etc e tal. Então, esse encontro, assim, sem essa preparação, ela foi muito conflitiva, sabe? Os pais recebendo aqueles meninos e as relações bastante também complexas, né? Entre pais e filhos, aprender a ser pai, né, aprender a ser mãe e aprender a ser filho também, regras, normas e tal, e etc. E viver fora daquela instituição. E os meninos chegavam em Santa Isabel, assim, enlouquecidos para correr na rua e tal, subir nas árvores, coisas que eles não faziam nessas instituições. E, é claro, e os pais ali sem saber direito como lidar com aquilo ali, então, muitos conflitos. Nós encontramos muitos problemas graves ali nessa situação. Mas, enfim, assim, foi outra vez, podemos garantir isso, que foi outra vez uma falha das políticas públicas, uma falta de vontade política, de sensibilidade para compreender todo esse processo.
né? Então, até hoje, né, você mesmo encontra lá no seu trabalho e dos seus vídeos também as pessoas contarem essas histórias, como foi triste isso e conflitivo ao mesmo tempo, né? Regina, vou chamar uma imagem aqui, que é uma das suas, né, você já até entrou um pouquinho nessa questão, e é uma imagem clássica que, né, que as pessoas têm ali no imaginário, que é uma foto ligada à questão de prostituição, garota de programa. E se a gente pensar como profissão, é uma das profissões mais antigas do mundo. Sim. Né? E eu queria que você falasse um pouco assim, por que esse debate moral tão grande, né, relacionado a essa questão. Na história da prostituição, né, a gente pode saber que as prostitutas ocuparam um lugar muito importante na história política, econômica e social, né, até o século XVIII. Porque elas eram uma referência, né, eram uma pessoa que escutava, né, ela frequentava lugares muito especiais de política e etc. E servia quase que uma conselheira ali, ouvia um lado e outro e etc. Né? E, por outro lado, a prostituta era a pessoa que era capaz, né, era considerada assim, era capaz de aproximar o homem de uma divindade, que era sair do plano terrestre, né, na fantasia, no prazer e tal, e atingir um grau mais elevado aí fora disso. Então, a prostituta era isso, né? Então, ela no campo político, religioso e tal, era uma figura muito importante. Quando começa a questão da sífilis, no século XVIII, e como que eram as pessoas que viajavam, eram os viajantes e tal, que chegavam nas cidades, né, nos portos, e encontravam com as prostitutas, eram homens sempre, né, que faziam essas viagens, eram homens e acabavam que eles iam para a zona, que iam encontrar com as prostitutas, que ficavam ali na beira do porto e tal, e começaram a aparecer com sífilis, os homens e as mulheres. Então, elas foram consideradas as responsáveis pela transmissão da sífilis. Aí elas foram, então, delimitadas a uma determinada região da cidade que se chamava zona de prostituição. Daí que veio a zona de prostituição. Então, elas ficavam separadas da cidade e aí e tal. Depois, ao longo de toda a história, que tem alguns autores que trabalham muito bem com isso, que chega à conclusão que quem passava a sífilis não eram as mulheres, eram os homens que saíam dos navios, porque eles viajavam anos e dias e tal, e tinha relações entre eles, sexuais, e um passava para o outro e eles começaram a passar para as mulheres. Mas isso nunca foi dito na sociedade machista e etc. Era preferível achar que as prostitutas que transmitiam. Isso vem acontecer na AIDS também, sabe? Então, na AIDS, quando eu fui trabalhar com a prostituição especificamente lá no programa de AIDS, era isso. A AIDS também, que provocava os homens que estavam... Mas tinha outras histórias e das relações sexuais dos próprios homens. Depois até descobri que as mulheres, as esposas, estavam com AIDS também e que, outras histórias aparecendo, outros grupos de transmissão sexual também. E nesse período, tanto as prostitutas como as travestis, elas tiveram grandes problemas, muitos assassinatos, muita violência e tal. Então, eu me lembro que na França teve um período lá que eles, uma forma que eles... E começou a acontecer no Bonfim, aqui em Belo Horizonte, onde eu fiz pesquisa também, que eles, aqui em Belo Horizonte, eles jogavam ácido na cara das prostitutas e travestis, e até hoje tem pessoas totalmente desconfiguradas por conta de queimação e tal, sabe-se? Então, foi todo esse processo considerado, então, as prostitutas, né, que eu estava falando dos campos marginais, ao mesmo tempo que ela
ela resolve um problema, ela é outro problema. Então, vai depender daquilo que nos interessa e desde os primeiros momentos da prostituta, é isso. A Elke Maravilha, né, que era uma voluntária do Mohan, ela falava assim, as prostitutas são muito importantes porque elas mantêm a paz social. que é justamente essa questão, né, desse local, desse lugar de acolhida, de escuta, né? E ela trabalhava muito bem esse tema, né? Que é justamente isso. Inclusive financeira, né? Muitas prostitutas mantêm as casas. Com esse exercício da prostituição. Então, quer dizer, além de político, saúde mental, manutenção de casamentos e etc., né? E ainda tem essa questão mesmo financeira. Tem uma figura, né, que é muito pesquisada, né, que é o cintura fina. Sim, eu entrevistei o cintura fina. Você entrevistou o cintura fina? Sim. Conta pra gente, o que era o cintura fina em Belo Horizonte? A cintura fina era, na verdade, era esse período já, era uma travesti, né? E era uma figura muito importante porque tinha um poder, uma liderança e etc. Essa história de travesti ela é muito interessante porque é talvez mais marginal, assim, no sentido da marginalidade ser uma coisa ou outra. Então, eu já tive várias entrevistas com travestis e uma vez a travesti me falou, olha, o nosso lugar é o lugar que todo mundo queria ser, porque nós somos homens... Tá? E podemos entrar no bar sozinho, cuspir no chão, trocar lâmpada e tal. E somos mulheres desejadas pelos homens e tal, etc. Isso vocês, né? Os homens fazem isso, assim. Então, quer dizer, ela era essa figura e ela tinha, então, uma famosa cintura fina, porque também ela tinha ali uma navalha, né? Afiadíssima, e que ela enfrentava exatamente por conta dessa postura dela, da liderança e etc. Ela cuidava das pessoas ali, sabe? Assim, quase que uma proteção daquelas pessoas. E, ao mesmo tempo, as pessoas que chegavam e queriam, isso no mundo marginal, isso acontece com muita frequência, então, no campo do comércio, né, entre aspas, do sexo, então, tem muito disso. E especialmente quando se trata de mulheres, então, quem vai os fregueses são homens, né? Em geral, né? E aí tem esse enfrentamento ali com as mulheres, às vezes fazem o programa e não pagam, às vezes violentam as mulheres e tal. E cintura fina ficava ali, mais ou menos, tem uma história muito interessante, né? E ao mesmo tempo que era totalmente sedutora e etc., ela fazia também esse papel, assim, de proteção. Proteção ali. Muito interessante. Regina, como é que as ciências sociais, né, a academia, tem acompanhado nesse tema da prostituição essa migração do local físico, né, locais, né, conhecidíssimos, igual na Holanda, em Amsterdã, né, aquele bairro, né, eu já tive a oportunidade de conhecer, com essa migração para a questão agora dos aplicativos, né, dos aplicativos e não tem mais, geralmente o local físico agora ele é individualizado. Como é que a academia tem acompanhado essa mudança? Sim, essa é uma questão também, bom, tem uma longa história que é, por exemplo, a legalização da prostituição, tá? Mas nós sabemos que a prostituição, na verdade, é muito interessante essa fantasia em relação à prostituta. Então, quer dizer, assim, que ali é o lugar que pode tudo, né? Tudo que as pessoas não têm em outras relações sexuais e que ali ela poderia ter todas essas relações. Então, é como se fosse uma transgressão, você sair do campo da norma, né? Casado e tal, etc., aquela coisa toda, e ir em busca de um sexo livre totalmente, entre aspas, que não é bem assim, a gente sabe. Então, quer dizer, essa transgressão ela é muito importante.
Tá? E ela só acontece mesmo, porque aí você tocou num tema aí já da tecnologia, né? Ainda que tenha toda essa tecnologia, existem as zonas de prostituição em todos os lugares, muda muito assim, o aspecto, né? Então, se a gente pegar o norte do Brasil, é de uma forma, o Rio de Janeiro é de outra, Belo Horizonte é de outra. Belo Horizonte, por exemplo, é o único lugar que tem hotéis, né, de atendimento ali. Então, os outros lugares não. Então, quer dizer, vai variando, ainda assim, existem essas prostitutas e esses clientes que buscam essas prostitutas dessa forma. Agora, é claro que, olha, Tiago, a gente sabe das desigualdades sociais, né? Então, quem está na internet ali, etc., com todas as relações, é uma relação com tela, né? O sujeito está diante da tela. E para isso você precisa ter tempo, um celular excelente e tal, e saber boa. A internet ótima e tal. Isso é para uma classe social. Tá? O trabalhador, o pedreiro e tal, etc. As prostitutas mesmo que criam seus filhos através desse trabalho, etc. E quer dizer, ela não é aí, né? Então, eu acho que ainda que tenha todo esse processo, vai atingir uma determinada classe social, de uma determinada idade, de uma determinada procedência daquelas pessoas. Então, na verdade, a prostituição ainda se mantém dessa forma, e se a gente quiser ver e na zona, por exemplo, Belo Horizonte, nos hotéis, assim, filas e etc., né? Quer dizer, muda bastante, porque tem também aqueles que contratam a prostituta, né, por telefone, que vai na casa dele, ou vai para uma boate, ou vai para algum lugar, ou faz acompanhamento, vai no hotel e etc. Mas também tem que ter bala na agulha, né? Porque não é qualquer pessoa que tem acesso a isso. Você tem os recortes sociais, né? Tem essas desigualdades sociais que, de fato, ela também se implica no campo da prostituição, né? Então, por isso nós falamos das marginalidades, né? Agora, dentro dos campos marginais, nós vamos chamar uma outra imagem agora, que é um tema que é geralmente muito falado na época das campanhas políticas, e depois, né, principalmente nas grandes cidades, né, Belo Horizonte, Contagem, Betim, e depois a gente não consegue ter políticas públicas ousadas, né, para o enfrentamento dessa questão. E, né, que você tem vários estudos aí nessa questão desse tema também, que é população em situação de rua. Sim. O que você pode colocar para a gente de hoje, assim? Hoje existe uma percepção que tem aumentado, né, essa questão, tudo. O que você tem, o que você pode colocar para a gente, assim? Aumentou visivelmente. No mundo inteiro está vivendo com essa situação depois da pandemia, tá? Eu, na verdade, nesse momento, estou até fazendo pesquisas sobre isso e com um projeto, inclusive, de população de rua fora das zonas centrais, nos bairros de alto luxo e tal, e etc. Então, muda um perfil. Teve uma migração. Além dessa, né, do centro da cidade e tal, tem outros locais também isso acontecendo. A população de rua aumentou muito depois da pandemia por conta de, primeira questão, bom, são vários problemas. Primeiro foi a questão mesmo do desemprego, né? Muitas empresas fechando, restaurantes, hotéis e tal, etc. As pessoas que trabalhavam em todo esse campo, e inclusive as pessoas que trabalham com artesanato, que vendem na rua e tal, não podia ficar na rua e não podia comprar as coisas também. Então, isso aí, assim, essas pessoas que não tinham como pagar um aluguel, comprar comida e etc., por fim, onde que elas vão parar? Na rua. Tinha outras coisas também na pandemia
que as pessoas ficaram muito dentro de casa. Nós ouvimos muito essa conversa. As pessoas ficavam muito dentro de casa e naquele ambiente familiar que não era costumeiro para as pessoas, que todo mundo saía, filho ia para a escola e tal. E, de repente, 24 horas ali, naquele mesmo espaço. Então, muitos problemas de relacionamento, né? E muitos problemas de violência doméstica e tal, que nós vimos, e muita gente saindo, então, e geralmente eram os homens que saem, né, para a rua, viver na rua. E na rua, sem trabalho e etc. E muitas vezes nós encontramos agora, por exemplo, nós fizemos um perfil dos moradores de rua, nós encontramos, assim, pessoas com formação universitária e etc., e assim, que trabalha até, mas que não tem dinheiro para pagar um aluguel, de manter filhos e etc. Então, essa população acaba vivendo na rua, os vigilantes e etc., né? Então, isso está acontecendo no mundo inteiro, que nós pesquisamos em outros países também, como é que tem acontecido isso depois da pandemia, e isso foi brutal. E como isso era quase que assim, quem morava na rua, mendigo, sujo e tal, e etc., né? Como na pandemia proporcionou isso, abriu um espaço quase que de moradia nas ruas. Então, muita gente morando na rua, jovens, nada de ficar sujo, sem tomar banho e tal. Tem os locais onde, né, de acolhimento, onde eles podem lavar roupa, tomar banho, etc. Muitos imigrantes, inclusive do sul, no período daquelas enchentes e tal, nós recebemos muita gente aqui em Minas Gerais que vinha com a família inteira. Eles recebiam algum dinheiro dessas doações e saíam de lá em busca de trabalho, que perderam suas terras, suas casas e tal, e vinha para cá. Muitos imigrantes venezuelanos e haitianos de outros países também, que vêm para cá para buscar um refúgio, uma moradia e tal, e tem um período de 3 meses que eles podem ficar nesses abrigos. Nesse período, se eles não arranjam trabalho, ali é para dar tempo dele arranjar documento, trabalho e tal, aí ele tem que sair desses locais. Aí para onde que ele vai? Para a rua. Agora, 3 meses não dá nem para um brasileiro arranjar emprego, né? E a burocracia também por exemplo, de documentação, principalmente para estrangeiros, então isso fica muito mais complexo para essas pessoas. Então, nós estamos vendo muitas famílias no meio da rua, sabe, ali, e às vezes a mulher está trabalhando como faxineira e tal, mas não tem dinheiro suficiente, o aluguel é muito caro, né? Então, para sobreviver e etc., tem os locais de acolhimento, né? Belo Horizonte é um dos lugares que mais tem local de acolhimento, impressionante, e isso atrai também muita gente de outros estados para Belo Horizonte exatamente por conta disso. Mas fica aí nessa situação. Aumentou significativamente moradores de rua em todos os lugares. Nessas pesquisas, um caso, sim, uma situação que mais te impactou na questão da situação dos moradores em situação de rua? Olha, nessa situação de moradores de rua, assim, o que mais, bastante forte, eu até já escrevi um pouco sobre isso, assim, do uso de drogas e tal. E, às vezes, esse processo de violência também, da sociedade em relação às pessoas que moram na rua, né? Então, esse desprezo. Olha, teve uma situação assim bárbara, porque tem tem muitas instituições, ONGs e tal, que distribuem alimentos. Então, tem uma instituição X que distribui uma sopa dentro de um saco plástico. Sabe, fecha o saco plástico e passa de carro julgando aquele saco de comida ali. Então, numa das pesquisas, nós começamos a caminhar, nós começamos a ver aquilo ali e pensamos que era vômito, porque é como se fosse um vômito mesmo.
Mas ele começou a se repetir, né? Falei, não é possível que todo mundo combine de vomitar dentro de um saco plástico. Mesma coisa. No mesmo local. E quando nós ficamos sabendo, fomos, é claro, pesquisar isso e chegamos que era uma instituição que distribuía. E é claro que eles não queriam aquilo, era nojento mesmo, né? Eles mesmo com toda a fome, o morador de rua, ele é um ser humano, né? Ele não come igual cachorro, você joga qualquer coisa no chão, o cachorro vai lá e come. Ele, quando ele pega uma carne, por exemplo, que está lá no lixo, ele vai lá, lava a carne, bate para tirar a sujeira, põe numa lata para ferver e tal, porque é cultura, né? Então, o ser humano, ele transforma isso. E eles tinham nojo daquele saco plástico, sabe? Aquela comida dentro do saco plástico. E, bom, aí nós procuramos, então, essa instituição e eles explicaram que é pela higiene, sabe? Primeiro, eles não têm dentes para mastigar, então é melhor com a sopa. Segundo, num saco plástico eles podem furar só um buraquinho e ficar mamando ali e tal, e não encostam um no outro e etc., questão de higiene. E terceiro, que o saco plástico ali impede de entrar formiga, mosquito e etc., etc. Então, o que ficava a rua? Lotada de saco plástico, cheio de resto de comida ali, e às vezes o cachorro ia, abria e tal, enfim. E essa situação, assim, é bastante pesado mesmo, porque a gente escutando aquelas instituições que contam sobre essa história. Né? Nós assistimos isso muito em Santa Isabel. Né? Que chegavam as pessoas também para fazer doações. E fazia doações absurdas, sapato de salto, espelho e tal, esse resto de coisa das casas, né? E que coisas que as pessoas não podiam usar ou não queriam, não tinham interesse nem necessidade. Então, você dá aquilo que sobra na sua casa. Eu participei, né, daquela pesquisa Dando Voltas pela Cidade, né? Sim. E umas coisas que me impactaram foi justamente essa questão do preparo do alimento, né? O alimento que eles pegam no lixo, tudo, né? Que eles fazem aquele preparo dele como um todo, né? Que ele recozinha, faz uma receita, né? Cria, faz essa questão. A questão deles falarem que geralmente alimento eles não têm muito problema com alimento, porque do jeito que eles estão, ele para ali na frente do restaurante e logo eles dão uma comida para ele. E a questão da água, né? Que para eles, naquela época, falava que a maior dificuldade é a questão da água potável, né? Isso, água. A comida, todo mundo dá. Né? Independentemente de qualquer coisa, isso não é problema. E aí, uma coisa muito interessante também, que um dia uma pessoa me falou sobre isso, assim, você dá comida para quê? Para a pessoa não falar. É como se fosse um cachorro, tá? Um porco. O que você dá? Né? As campanhas, cobertor. Né? Então, você dá uma casinha para o cachorro morar e põe comida ali, e ele não reclama. Então, é um gesto totalmente desumano. Né? Embora as pessoas pensem que é isso, onde que eles vão guardar tanto cobertor? Onde que eles vão lavar esse cobertor? E o que eles vão fazer com esse cobertor? Né? E a comida também, a quantidade de comida, e assim, comida feita essa que eu contei o caso aqui, tem outros variados aí que a gente pode contar. Mas não é isso, ninguém acha que morador de rua precisa de um sabonete, uma pasta de dente, que quer, por exemplo, uma mulher passar um esmalte, ter, por exemplo... um preservativo, ou ter, por exemplo, um sapato para ele calçar, né? Então, quer dizer, as pessoas não perguntam o que as pessoas querem, elas querem dar para ficar livre daquele sentimento. Ficar com a consciência tranquila. Isso. Eu fiz minha parte. Se é que fazem. Regina, nós estamos indo para a última fase, né? Depois nós temos que marcar mais para a gente conversar mais, mas agora a gente vai falar sobre outro tema, né? Dentro dos campos marginais, que você é mega especialista também, que é a questão das drogas lícitas e ilícitas. Tá. E eu queria que você já desse assim, um conceito para a gente de drogas, para iniciar. Então, o conceito de drogas é o seguinte, é qualquer coisa, qualquer substância que altera
o organismo do sujeito. Então, estou com uma dor de cabeça, o natural seria o quê? Eu continuar com dor de cabeça, mas tem que trabalhar e tal, então eu vou lá, tomo uma aspirina. Ele altera. Então, isso aí é uma droga. Tá? Então, tem a droga, é claro, evidentemente, tem a droga natural, né, que seria os chás, essas coisas todas aí que altera, tá com dor de barriga, toma chá, a gente dá desde criança para os meninos e tal. E tem as drogas, então, também industrializadas, que é a aspirina, toda essa medicação. Toda medicação é uma droga, tanto é que chama drogaria. Então, a droga é qualquer coisa que altera o organismo das pessoas. Então, no sentido, assim, né? Quando nós falamos de drogas legais, são aquelas consideradas ou então não são proibidas e vai variando de país para país. E também esse conceito assim, de que é uma droga ilegal. Por exemplo, café. Em determinados países, o café é proibido, porque é uma droga. Ele altera. Enquanto eu não tomo café, eu não estou de pé e estou com sono, vou tomar um café, quer dizer, é uma droga. Agora, como se define o que é legal e ilegal? Tem todo um processo aí político, econômico, moral e etc. Na nossa, e as drogas lícitas são essas que a gente compra, cerveja e tal, etc., né? Cigarro, que não são proibidas, isso no Brasil. Então, e aí a gente tem uma imagem, sempre quando se fala de drogas, nós fazemos referência às drogas ilícitas. Mas, na verdade, as drogas, as lícitas também são drogas, né? Dentro deste conceito. Agora, bom, então elas deveriam ser usadas por todo ser humano, todas as pessoas querem ficar bem. Tem um autor mexicano muito bom, Menéndez, que ele fala o seguinte: o uso de drogas é um cuidado de si mesmo, tá? Porque se você está com dor de cabeça, você toma aspirina, se você está deprimido, você toma não sei o quê, se você é ansioso, você fuma maconhas e tal, etc. É um cuidado dos próprios sujeitos. Ele defende isso, chama-se autocuidado na linguagem dele, né? Como se as pessoas... E as pessoas fizeram isso a vida inteira e vão continuar fazendo a vida inteira. Não existe nenhuma sociedade, nenhuma humanidade, história nenhuma que era livre de drogas. Então, todas as pessoas, exatamente por ser homens, pessoas humanas que pensam e tal, então eles podem modificar o que lhes provoca mal-estar, né? Então, tudo que para alterar esse organismo seriam as drogas. Então, impossível acabar com drogas, toda e qualquer campanha e qualquer tratamento, etc., não vai terminar com isso, porque são pessoas humanas. Então, é isso que são as drogas lícitas e ilícitas. Aqui, por exemplo, nós vimos... no Brasil, né, toda essa história, algumas drogas dentro desse campo marginal também, são consideradas marginais. Por exemplo, o crack. E a gente sabe que o álcool provoca muito mais problema do que a maconha. Eu queria até que, porque eu já li várias coisas, né, várias pesquisas, falasse um pouquinho dessa questão, dessa comparação que você sempre faz da questão do álcool com essas outras drogas, né, consideradas ilícitas e marginais ainda. Imaginais. Porque o álcool é socialmente aceito, né? Muito tranquilo, é aceito e tal. E, assim, fisicamente, o álcool, ele vai destruindo, né, todo o processo mental e espiritual do sujeito, né? Ele vai colocando o sujeito demente, né? Então, e sem recuperação, né? Eu trabalhei no Centro Mineiro de Toxicomania e lá a gente acompanhava esses casos, muito difícil esse tratamento de alcoolismo. Então, nós sabemos que tem o ar, sabemos que tem outros mecanismos e tal, que tem aí um efeito muito positivo em relação a isso. Mas, fisicamente, ele vai destruindo neurônios. Então, esse é um grande problema em relação, por exemplo, à maconha, que não tem esse efeito, né? A maconha, então, ela provoca muito menos problema do que o álcool. O álcool é permitido
que é uma indústria fenomenal, né? Gira e faz girar muitos recursos, dinheiros, lucros e etc. Patrocínios. É, enquanto que a maconha não. Então, por exemplo, existem vários países, mesmo o Uruguai, aí pertinho de nós, assim, que a maconha é liberada. E, é claro, é liberado no sentido também controlado, como é mais ou menos o álcool no Brasil. Menores de 18 anos não podem comprar e tal, e etc., deficiente mental. A questão do indígena, que é grave também em relação a isso. Então, quer dizer, também existem regras e normas para isso, né? E tanto em países que liberam essas drogas, cocaína, heroína e etc., né? Você teve nos Estados Unidos, você vê como é que o uso de drogas lá é brutal, né? Impressionante. E é o maior consumidor de drogas no mundo, né? Então, é claro que não podemos deixar de produzir as drogas para eles também, é claro, né? Que faz parte de todo um processo político, econômico e... Tem uma imagem, Regina, justamente que é duas imagens, justamente dessa questão da Cracolândia, Sim. que é ligada, né, à questão do crack, da Cracolândia. E eu coloquei dessas imagens de propósito, porque geralmente as pessoas iniciam um debate sobre... Foi falar de droga, ele joga só a primeira questão da Cracolândia. Joga Sim. aquela questão e sempre baseado nessas imagens, né? Eu queria te perguntar, né, como cientista especialista na área, por que você acha que o Congresso Nacional, né, ele não consegue trabalhar essa temática das drogas no viés da ciência, sempre só na questão moral? Olha, existem estudos, sim, em relação a questão mesmo científica e de desenvolvimento aí de várias pesquisas nesse campo também, tá? Mas o que acontece com muita frequência é que as cracolândias, o que é uma cracolândia, né? A cracolândia, ela concentra todo mundo que é excluído. Tá? Então, como às vezes, por exemplo, a rua. Eu acho que a rua é o lugar mais democrático do mundo. Qualquer pessoa, se você resolver amanhã morar na rua, você mora na rua. Ele acolhe qualquer pessoa sem perguntar nome, endereço e telefone. Então, então, concentra um grande número de pessoas consideradas marginais, nesses campos marginais, é um lugar de acolhimento dessas pessoas. Talvez você tenha conhecido o Rubens Adorno, Sim, que sim, foi um sim. grande pesquisador de Cracolândia. Eu tive com ele na pesquisa dele um período, ajudando em campo e tudo. Então... Ele até contou, na Brand, ele até contou um caso muito engraçado, que ele falou assim, o pessoal falando com ele, ô Grande, eles vão te prender. É assim mesmo. Porque o que acontece? E na pesquisa dele, ele contou que mais de 60% das pessoas que estão nas Cracolândias não usam drogas. Tá? Então, concentra morador de rua, prostituta, pessoas desempregadas, imigrantes e tal, e que chega e é acolhido ali. E esses lugares são lugares muito solidários, né? Conforme, por exemplo, morador de rua mesmo. Então, eu tenho cobertor, o outro não tem, eu dou meu cobertor para ele, ou deixo ele dividir o cobertor comigo e tal, e etc. Então, quer dizer, acolhe muitas essas pessoas e não discriminam. Então, ali também onde que eles recebem as doações, né, de comida e etc, etc. Então, o Rubens encontra, por exemplo, que essa loucura que a gente vê, essas fotos das Cracolândias e tal, mais de 60% das pessoas não estão fazendo uso de drogas, estão ali por outras razões, que é onde que acolhe, então, esses marginais. Uma expressão que eu li num livro, né, seu, né, ligado a essa questão do tema do crack, é uma expressão que foi diabo fumado, que eu nunca esqueci. Sim, e que eu acho que representa o imaginário das pessoas da questão do crack, né? O crack, o que é o crack? O crack, na verdade, é o resto da cocaína, aquilo que não presta mais e tal, né? Então, portanto, ele é mais barato.
né? Então, como a cocaína, o efeito da cocaína, né? A pessoa que cheira cocaína, ela fica aí, suponhamos, 4 horas sobre efeito da cocaína, por causa realmente de toda essa produção, né? Dessa industrialização da própria cocaína. Então, o crack, ele, como ele tem mais baixo poder imperador aí na vida do sujeito, ele tem um efeito muito curto e muito bom. E ele é comparado a lança-perfume, que você cheira e fica e rapidamente passa. Aí você quer experimentar de novo. Então, com isso, o crack passa a ser como se a pessoa encostasse no crack, ela já virava, então, aquele dependente de crack. Mas não é bem assim, né? Nas minhas pesquisas, eu encontrei uma pessoa que fumava crack 14 anos, encontrou uma pessoa, casou, teve filhos e tal, e ninguém nunca soube que ela usava crack direto, tá? Então, várias coisas assim que a gente encontra, que o crack ele não provoca tanto essa dependência. A questão é essa, que o sujeito quer repetir aquele bem-estar, ele vai e fuma. Então, com isso, os tratamentos de crack, especificamente, você deve ter visto naquele livro do crack, Problema Social, os médicos e profissionais que trabalham com crack, eles sentem o quê? Como se fosse uma fumaça. O que é uma fumaça? Você não vê nada, você vê a fumaça e ela desaparece. Então, o paciente chega lá, ele desaparece e ele não sabe qual que é o efeito que ele tem, e é claro que ele não leva o tratamento adiante e etc., como se fosse um diabo queimado. E, ao mesmo tempo, vai ir para o campo da saúde, né, dos profissionais da saúde, e é também no campo da sociedade, de uma forma geral. O sujeito é craqueiro, é cracudo, é noiado e etc. Então, porque usa crack, então foge dele, que é um sujeito perigoso. Então, como se fosse um diabo. Né? E, ao mesmo tempo, as próprias pessoas que utilizam crack e que são dependentes, porque existem também, assim como existe no álcool e outras drogas, chás ou café e etc. Então, as pessoas também falam sobre isso, assim, é como se fosse um diabo, assim, que você fica tentado com ele e ele te dá um prazer. Então, é difícil de justificar. Nós não encontramos uma pessoa que nos falasse assim, eu sinto isso. As pessoas não conseguem definir exatamente o sentimento que ele tem enquanto sob efeito de crack. Você falou dessa questão do vício, né? O Brasil é um campeão na questão do vício das chamadas drogas lícitas, né? Que a pessoa compra na drogaria, né? Com receita. Né? Pois é, as escritas pelos médicos, né, que são os verdadeiros traficantes de drogas. Né, porque prescreve remédio para isso, mas o outro remédio para combater o efeito desse remédio e tal. E as indústrias farmacêuticas crescem cada vez mais em função disso. Né? Então, as pessoas acabam ficando determinados tipos de medicação, ficam aí como dependentes daquela medicação, né? E, às vezes nem precisa mais daquilo, mas aí tem aquele efeito rebote, se para, e aí começa a passar mal e tal, etc. Então, quer dizer, acaba sendo exatamente dependente pro resto da vida. Né? Dependente para o resto da vida daquela medicação. Que então, qual que é a diferença? Né? Tem uma foto, Regina, que aí nós já entramos assim, no último tema mesmo, que é as 2 últimas fotos, que é uma plantação de maconha no Brasil. Sim. Porque aos poucos, né, a legislação lá vai permitindo, né, através Sim. de experimentos, né, algumas coisas judiciais, pesquisas. Então essa é uma plantação de maconha no Brasil, legalizada, né, nessa questão da ciência, né. Tem uma outra foto que aí já é uma indústria, né, eu acho que não sei se no Uruguai ou nos Estados Unidos essa foto, mas aí já é uma indústria mais pesada, né, na questão da maconha. Eu queria que você falasse um pouco, porque as pessoas, quando a gente fala de maconha, elas só têm a visão do uso recreativo.
e a importância da relação da questão terapêutica, da medicação e da questão da indústria. Então, tudo que a gente perde, né? Por causa dessa questão de só concentrar na questão recreativa. Exatamente. Olha, a maconha, isso aí já está, né? Tem vários vídeos, tem uns pesquisadores importantes mesmo, por exemplo, Luiz Eduardo Soares, o Segata, são vários pesquisadores, né, vídeos interessantes que trazem essa discussão aí. O que é a maconha, né? Então, a maconha, né, de fato, ela servia inclusive para fazer cordas para os navios. Os primeiros navios foram fabricados, então, com esse material da maconha, que fazia as cordas para amarrar, para ir, etc. E, muito além disso, é a questão mesmo farmacêutica, né, de medicação, por exemplo, comprovadamente o caso de epilepsia grande mal, né, que é aquela epilepsia que as pessoas têm crises variadas durante o dia, e cada vez que a pessoa tem uma crise, ela tem aí uma perda incrível de neurônios e etc., e fisicamente também, de músculos e etc., né, porque são crises muito pesadas, e ela tem um efeito, assim, impressionante. Né? E foi muito recomendada em muitos casos, isso muitos países usam direto. Para Parkinson, né? Para dores, esses lúpus, essas doenças assim que provocam dor, câncer, por exemplo, para abrir apetite com essas quimioterapias que acaba com o sujeito, o organismo dele, né, o estômago, o intestino e tal. Então, a maconha, ela, que a gente chama de medicamentalizada, ou seja, ela transformada em remédio, né, para esses tratamentos, então ela vem atenuar bastante o caso de Alzheimer, por exemplo, e especialmente também no caso de ansiedade intensa. E alguns países, inclusive aqui no Brasil, têm experimentos disso, de pessoa que tem dependência de cocaína ou de heroína e trata com maconha como uma medicação, um tratamento específico para isso. Então, a maconha, claro, ela tem, e no Brasil isso é uma demanda antiga, né? E já comprovadamente a importância terapêutica que tem a maconha para isso tudo. Então, depressão, insônia, e, etc., alimentação, estômago e vários outros casos que a maconha tem um efeito excelente. Né, e muito positivo, e no Brasil esse é um grande problema. Agora, tem essa história que você fala, mostrando essas fotos aí, de uma plantação regular. Né? Isso a gente vê em outros países, essas plantações que cria quase que uma cooperativa, né? E para que as pessoas utilizem da maconha de uma forma mais natural, sem passar por essas indústrias farmacêuticas aí, que acaba mesclando várias coisas porcarias, né? Na maconha e trazendo outros efeitos para o organismo da pessoa. Então, quer dizer, essa plantação natural, ela também tem esse efeito de proteção, de cuidado com os usuários de maconha. Né? Então, mas é claro, isso aí provoca o quê? Uma queda nos lucros das indústrias farmacêuticas. Portanto, é melhor proibir isso e deixar que as coisas continuem dessa forma, né? Pelo menos aqui a gente está tendo muita dificuldade. Tem as caminhadas, tem todos os movimentos sociais para a liberação da maconha, mas mesmo assim ainda é bastante caro, né? E mais complicado, nem todas as pessoas têm acesso. Eu entrevistei aqui umas mães atípicas, muito ligada, a comunidade de mães atípicas, muito ligada à questão do autismo. E elas falando tanto que é importante o canabidiol,
Pois é, que é maconha, né? Tanto que é importante. No autismo. No autismo. E elas falando dessa questão da dificuldade, de conseguir, dessa questão toda, porque né, depende dessa questão da regularização, então tem que ter ali o liminar, tem que ter aquela questão como todo. Tem que judicializar uma coisa que poderia ser muito mais fácil. Né? E natural, que o Brasil poderia estar produzindo isso, né? E, inclusive trazendo uma geração de renda para famílias e tal, trabalhadores rurais e etc., mas por conta dessa questão mesmo moral e que a maconha é considerada assim. Está muito ligado também à origem, né, da planta. E do jeito que ela chega no Brasil. Pois é, tem isso também, e tem assim como a coca, né? A coca também da mesma forma, como é que ela acaba chegando aqui, né? Conta um pouquinho pra gente pra gente finalizar, até para as pessoas entenderem, né, essa questão também social, tudo, dessa questão da chegada, né, no Brasil. Pois é, olha, na verdade são plantas naturais brasileiras, né? Que a gente encontra aí, por exemplo, a ayahuasca, o iagé e toda a jurema, são plantas naturais né, do próprio clima da terra brasileira. Né? Agora, como que isso vem acontecendo? É como se fosse algo de fora que entrasse. Então, nesses países andinos, que é riquíssima a fauna de medicação, né? A própria anestesia que nós tomamos, essas coisas todas é de origem, então, dessas plantas. E que eram coisas naturais e que são usadas pelos povos andinos e aqui no Brasil, no norte especialmente, natural. E isso como ela vem transformando como um comércio mesmo de interesses, inclusive, assim, dos países, outros países que não o Brasil. Como esse comércio ele é bastante forte, né, e quase que impeditivo de ter um reconhecimento dessa maconha, né? Eu fui para uma pesquisa também no Equador, quando tem ali nas Farc, né, e tal, que era defesa dessa entrada de americanos, sobretudo, no país. Então, se cria naquelas fronteiras ali esses grupos de defesa. E eles são considerados exatamente por conta disso, né, de defesa, como se fossem marginais e tal, e aparece todo na mídia, e como se eles fossem violentos e tal. Eles estavam defendendo as terras e as ervas que eram retiradas ali e levadas, então, a preço baixíssimo, com a condição de trabalho desses plantadores e tal, muito deterioradas, e para enriquecer outros países e fazer gerar dinheiro fora disso, né? Regina, queria te agradecer pela disponibilidade, né, de ter batido essa boa prosa com a gente. Uma boa prosa. Uma boa prosa. Queria te agradecer pela disponibilidade, de estar aqui, tudo, né? E pelo carinho de sempre. Olha, Thiago, foi um prazer enorme, viu? E estar aqui conversando sobre esses temas que me interessam tanto, né? E estar com você, né? Vendo você aqui com esse programa incrível, né? Que eu tenho acompanhado e eu acho que é diferenciado, porque dá acesso a várias outras pessoas, né? Não necessariamente que seja uma coisa científica, assim, de muita sofisticação, mas que é uma boa prosa para começar o dia aí em qualquer lugar. E, parabéns e obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Obrigado a todos vocês, né, que acompanham o nosso Boa Prosa, e até um próximo programa. Tchau, tchau.